O Fala Brasil de hoje abre com uma imagem impressionante do desabamento de um prédio que estava interditado na região metropolitana de Recife, numa região metropolitana de Recife. Esse prédio estava interditado havia alguns anos, ele foi invadido e esta manhã o prédio simplesmente desabou. Neste exato momento, os bombeiros estão fazendo buscas por pessoas desaparecidas entre os escombros. Há mulheres, há crianças, são pelo menos 11 vítimas. As primeiras informações dadas pelos vizinhos são de que esse desabamento aconteceu por volta de 6 horas da manhã. Era um prédio que estava interditado, portanto, ele não poderia ter gente morando dentro, mas há anos ele foi invadido por pessoas que não tinham condições, por pessoas sem teto. Aí você vê os vizinhos ajudando nos primeiros resgates, os primeiros salvamentos das pessoas que ficaram presas entre os escombros. O prédio que desabou faz parte de um conjunto residencial que fica na região do Janga, na cidade de Paulista, na Grande Recife. Aí você vê mais uma vez o momento do desabamento. É impressionante, ele cai de uma vez, parece até uma implosão calculada. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto ao vivo do Grande Recife. É um instante só. E a gente abriu o Fala Brasil de hoje te mostrando imagens impressionantes do desabamento de um prédio em Paulista, na região metropolitana de Recife. A gente vai voltar para lá agora ao vivo com o repórter Bruno Araújo. Ele está bem em frente aos escombros, onde os moradores, os vizinhos, ouviram o barulho, não é? Logo cedinho pela manhã. Bruno, que informações você tem aí do local? Bom dia. Olá, Mariana, bom dia a você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Os moradores dessa área aqui da cidade de Paulista, que faz parte da região metropolitana, acordaram com um barulho muito grande. E quando os moradores colocaram a cabeça do lado de fora, na janela, perceberam que a estrutura de um prédio, ela veio abaixo, ela desmoronou. E agora a gente está acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros que foram acionados para essa ocorrência por volta das 6h30 da manhã. Quando as equipes chegaram, encontraram muita gente. A população daqui foi às ruas para tentar encontrar pessoas ainda com vida. O que a gente observa é que os bombeiros vão retirando colchões que estavam nesses imóveis, vários móveis já foram retirados e muitos escombros também. Aqui na pista a gente consegue mostrar que tem muitos escombros. Todo esse material estava na área onde aconteceu esse desmoronamento. Foram 2 prédios que foram prejudicados, que vieram abaixo. Um prédio que tem 16 apartamentos, ele veio abaixo por completo. O prédio ao lado, que tem a mesma quantidade de apartamentos, caiu de forma parcial. O que a gente observa é que nessa área onde nós estamos aqui do alto, os bombeiros estão a postos, as equipes do resgate, também equipes do SAMU, tanto aqui da cidade de Paulista como de Olinda e também do Recife, dessa área da região metropolitana. Esses profissionais vieram para cá porque quando os bombeiros chegaram, eles não sabiam, não faziam ideia de quantas pessoas estariam soterradas. As equipes foram conversando com os moradores e a população daqui informou a princípio para a equipe do Corpo de Bombeiros que 11 pessoas ficaram debaixo dos escombros. 2 foram retiradas agora há pouco com vida. E o que a gente observa é que a cada instante esse trabalho que está acontecendo aqui, ele é interrompido com um alerta sonoro, com um apito, porque os bombeiros eles estariam escutando as próprias vítimas pedindo ajuda debaixo desses escombros. Aí os bombeiros fazem um alerta sonoro para que o pessoal faça silêncio, para que eles possam localizar, possam identificar a região onde essas vítimas elas estão soterradas. Cães farejadores também foram utilizados e ajudaram a fazer esse mapeamento. O que a gente mostra nas imagens aqui agora, que já tem voluntários que estão chegando aqui, a população já passou com água. Pronto, esse é o momento de um alerta sonoro. Um alerta sonoro foi dado, as equipes param aqui, param as máquinas. Um outro alerta sonoro, como vocês escutaram, foram 2 sequências de apito aqui nessa região. E aí os trabalhos, lá embaixo tem muitos fios nessa área onde nós estamos, mas os bombeiros que estão ali na linha de frente, eles interrompem as atividades, eles pedem a ajuda nesse momento, não é, de outras equipes para tentar localizar
vítimas desse desabamento que aconteceu por volta das 6h30 da manhã desta sexta-feira. Todo mundo aqui em Paulista está chocado com esse acidente que aconteceu e há uma esperança muito grande de que essas vítimas elas sejam encontradas ainda com vida. Edu? A esperança é de todos nós, Bruno. A gente sente a tensão na sua voz. Vamos ampliar, entretanto, essa emergência, que nesse momento tem múltiplas vítimas, várias pessoas sendo procuradas, porque não faz muito tempo, agora em abril, no município aí vizinho, em Olinda, um outro prédio muito parecido com esse desabou e o número de mortos passou de 6. Eu queria que você falasse um pouco sobre a estrutura desse prédio, construído na década de 70, conhecido como prédio caixão. Ele não tem viga, ele não tem pilar, não tem coluna, é a própria parede quem faz a sustentação. Isso é um grande problema, uma ameaça de desabamento frequente por aí em Pernambuco, ou não? Exatamente, viu, Edu? Em abril, a gente mostrava aqui no Fala Brasil, aqui na programação da Record TV, justamente essa tragédia que aconteceu na cidade vizinha, no município de Olinda, que é colado com a cidade de Paulista. Lá foram mais de 6 mortos, como você pontuou. Aqui, o que a gente observa é que tem muitos prédios. O que foi dito para a gente pelas equipes do Corpo de Bombeiros? É que alguns prédios, eles têm a estrutura caixão. Esse prédio que veio abaixo hoje pela manhã por volta das 6h30, a estrutura seria do tipo caixão, o que deixa a estrutura um pouco mais vulnerável. Do lado de cá, o que a gente observa é que tem outros edifícios, outros prédios que já foram condenados. Esse, por exemplo, que nós estamos mostrando, ele foi condenado, mas de acordo com os próprios moradores, com os próprios vizinhos, algumas unidades, alguns apartamentos, eles estariam ocupados. Essas duas unidades que vieram abaixo, uma por completo e outra de forma parcial, essas estruturas, elas haviam sido condenadas há aproximadamente 10, 9 anos. A área ficou isolada, ficou interditada. Uma seguradora seria responsável por fazer a demolição dos 2 prédios, mas isso não aconteceu e a gente sabe que aqui na região metropolitana o déficit habitacional ele é muito grande e infelizmente algumas famílias voltaram para cá, ocuparam os imóveis que estavam condenados por falta de vigilância. Essas famílias acabaram entrando nos imóveis, não é? Elas não tinham outra opção e infelizmente hoje esses 2 prédios vieram abaixo. O que o pessoal falou pra gente é que ontem uma equipe da Defesa Civil aqui da cidade de Paulista teria realizado uma vistoria nessa área. E essas equipes teriam orientado os moradores a deixarem os 2 prédios que vieram abaixo hoje pela manhã. Aqui no Recife, na região metropolitana, está chovendo bastante. Desde ontem à noite está chovendo e os bombeiros falaram para a gente que essas chuvas atrapalham ainda mais os trabalhos. Voltamos ao estúdio. Mariana. Obrigada ao Bruno Araújo. E a nossa equipe acaba de falar com uma avó que está à procura dos netos. Eles estão desaparecidos no desabamento desse prédio ali na região metropolitana de Recife. Dona Rosilene, a senhora conhece, tem familiares no prédio? Meus netos! Meus netos! É, vê a mãe, netos, a mãe dona aqui, Rosilene. ó. Ele é mãe. É pra tirar o filho dela mesmo, que tá... Ele mesmo logo, meu Deus! São quantos netos, dona Tem Rosilene? 3 lá dentro, tem 3. A outra veio pro hospital. A minha menina de 5 anos, tem uma de 8, o outro de 12, meu Deus. Salva eles, e eu vou morrer também. O desespero é enorme, você continua vendo a rua em que tudo aconteceu. A cidade de Paulista fica a apenas 18 quilômetros da capital pernambucana, Recife. E um morador, inclusive, ouvido pela equipe do Bruno, afirma que os prédios estão interditados há anos, né? E que ontem houve uma vistoria do local. Ele falou isso pra gente agora há pouco, mas vamos ouvir o morador. Eu cheguei aqui em 2005, já estavam interditando, né? Morar nesse espaço já interditado com esse risco. Eu durmo assim, quando chove assim, eu fico apreensivo, né? Com medo de desabar, né? Mas a gente vai fazer o quê? Eu comprei esses prédios aí, faz 17 anos, e realmente esse aqui foi vistoriado ontem. Mandaram desocupar ontem. Eu vi a conversa que mandaram ontem. Passaram lá também, vistoriando o meu. Disseram que foi o Ministério Público que mandou, que estava desabando muitos prédios. Aí o Ministério Público mandou vistoriar esses prédios que estão condenados, porque a turma invade, né? A pessoa não tem onde morar e invade esses prédios. Nossa equipe também falou com uma moradora vizinha desse prédio que desabou. Ela também está à procura dos amigos, veja.
Edjane, você está esperando notícias de alguém que estava no prédio? Não, eu estou esperando notícia de gente amigas, que era amiga do meu lado de lá. Não é mais nada de mais meu não, mas é amigo, né? É um ser humano, né? São quantas pessoas essa amiga que a senhora está falando? Moravam quantas pessoas na casa? Da minha família só que morava só era eu, sozinha. A senhora morava aí no prédio? Desse prédio de cá, sozinha. Você está acompanhando tudo ao vivo conosco, essa emergência no Grande Recife, e a grande preocupação agora é encontrar gente viva, porque os escombros são muitos, são estruturas muito pesadas. Você ouviu o nosso repórter ao vivo agora falando que alertas sonoros são disparados ao menor sinal de que alguém pode ser encontrado com vida. Vamos ouvir o chefe das buscas agora, um bombeiro que está lá no meio dos escombros, trabalhando na tentativa de localizar sobreviventes. Escuta com a gente. A gente tem informação, em princípio, que são 11 vítimas. Pelo número de vítimas em relação ao número de prédios, a gente chega à conclusão, pelo menos primariamente, de que talvez todos os prédios não estivessem habitados. Até porque se estivessem habitados, teria um número de vítimas maior. Primeiras informações nos dizem que, de fato, são 11 vítimas, contando com as 2 que retiramos. Volto a dizer, temos 2 frentes de trabalho no local agora, estabelecidas, com a ajuda de voluntários, onde essas 2 frentes de trabalho, uma delas temos vítimas responsivas, ou seja, o Corpo de Bombeiros tentou contato, eles responderam e a gente está fazendo agora o resgate delas. Ou seja, tem gente respondendo para os bombeiros, gente que está debaixo dos escombros. É por isso que eles precisam de silêncio em alguns intervalos de tempo para conseguir identificar de onde vem o barulho que essas pessoas estão fazendo debaixo de toneladas de material que desabou. A gente vai continuar acompanhando essa situação em Paulista, no bairro de Janga, na Grande Recife, e volta daqui a pouco e na programação da Record com todas as informações.